Louvado seja Deus por mais um dia estarmos juntos aqui, nessa série tão especial, nessa capela tão especial da Igreja Metodista, aqui na Faculdade Metodista. Então a minha gratidão por eles carinhosamente terem aberto as portas dessa capela que tem muita história, pelo menos para mim, para todos os estudantes da Faculdade de Teologia. Sempre nós estávamos aqui para apresentar trabalho, enfim, prova, olha, muita história. Então é sempre muito bom voltar a um lugar onde fez tão bem para nós, e no meu caso, como faz bem para mim estar aqui. Estamos aí no Novembro Azul, estamos nessa série falando sobre vida e trabalhando sempre profetas menores nessas quartas-feiras. E o profeta que eu quero trabalhar nesse nosso terceiro encontro é o profeta Obadias. Obadias, capítulo 1, versículo 1, quero ler com vocês até o versículo 21. Obadias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 21. O texto bíblico diz assim: visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor, um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado, a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído, não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganam você, o sobrepujarão os seus melhores amigos, aqueles que comem com você lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Por causa da violência, ou melhor, por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição, não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não deveria ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você, assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá sua herança. A descendência de Jacó será um fogo e a de José uma chama. A descendência de Esaú será uma palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú,
e os de Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria. Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Serepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Serafade, ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, é um texto longo esse que li, mas como é importante lermos, até porque também é um profeta muito desconhecido. Obrigado pela oportunidade de fazer essa leitura e que o Senhor fale conosco através desse sermão. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Gente, tem um profeta chamado Seu Madruga, que uma vez ele disse, a vingança nunca é plena, ela mata a alma e envenena. Eu ouvi isso a minha vida toda assistindo Chaves, e aqueles que nunca assistiram Chaves, que atirem a primeira pedra. Na verdade, aquele que nunca assistiu Chaves, bom sujeito não é. E por que eu estou falando sobre isso? Porque de fato é a dinâmica mundana, é o toma lá da cá. E a gente juntos vamos mergulhar nesse texto só para de fato, mais uma vez, nós percebermos que não somente o Cristo do Novo Testamento falou contra a vingança, mas o Deus, que é o mesmo do Antigo Testamento, também não se agradava daqueles que faziam vinganças. Olhem só, houve na história de Israel o exílio babilônico, né? Foram 70 anos de muito sofrimento, e num determinado momento, né, desse exílio, nessa ida do povo de Israel até a cidade da Babilônia, esse deslocamento, nessa estrada muitas mortes aconteciam, ou aconteceram. Então eram os babilônicos batendo nos israelitas para forçadamente levá-los à Babilônia, e os israelitas, sem muito poder bélico, obedeciam. Só que a tensão não era apenas entre os babilônicos e os israelitas. A Bíblia vem nos informar que existia um povo que via de longe toda essa violência acontecer e não fazia absolutamente nada para ajudar os israelitas. Muito pelo contrário, capturavam os israelitas que fugiam e entregavam nas mãos dos babilônicos. E esse povo era chamado de edomitas, ou seja, eram moradores de um país chamado Edom. A pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: quem eram esses terríveis edomitas que entregavam para os babilônicos os israelitas que escapavam? Para nossa tristeza, os edomitas eram co-irmão dos israelitas. Voltando no tempo, não sei se vocês se lembram de Abraão. Enfim, Abraão teve um filho que se chamou Isaac. Isaac teve 2 filhos e eram gêmeos, Jacó e Esaú. Ou seja, os descendentes de Jacó eram os israelitas, porém os descendentes de Esaú eram os edomitas. E por que esse ódio entre os edomitas e os israelitas? Porque existia uma teoria que os descendentes de Esaú deveriam servir os descendentes de Jacó. Ou seja, os edomitas deveriam em todo tempo servir os israelitas. E é óbvio que isso não acontecia, muito pelo contrário, isso só inflamou ainda mais o ódio dos edomitas para com os israelitas. É por isso que anos depois, ao verem os babilônicos violentarem os israelitas, os edomitas ficaram vibrando com o sofrimento dos seus co-irmãos. Eu expliquei tudo isso
para a gente entender o motivo da profecia de Obadias. Obadias foi o profeta usado por Deus para falar contra os edomitas e avisá-los que a postura cínica e insensível deles para com os seus co-irmãos custaria um preço alto contra eles mesmos. Segue alguma das coisas que Deus falou contra os edomitas através de Obadias. Edomitas, vocês se acham tão grandes, mas eu tornarei vocês pequenos entre as nações. Vocês não deviam ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seus irmãos, nem terem se alegrado com a destruição do povo de Judá. Vocês não deviam ter ficado alegres com o sofrimento deles no dia da sua ruína. Não deviam ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar e nem terem entregado os sobreviventes nas mãos dos babilônicos. Edomitas, a maldade que vocês praticaram recairá sobre vocês. Os descendentes de Jacó estão fracos, mas serão como um fogo. Mas vocês, descendentes de Esaú, que se acham tão fortes, serão como uma palha. Os israelitas exilados da Babilônia voltarão e ainda subirão ao monte Sião para governar a montanha de vocês. E o reino será do Senhor. Olhem só, gente. O que a gente consegue aplicar desse texto, mesmo sabendo que ele foi escrito em, 500 antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos atrás? Primeira lição, que em nenhum momento da vida possamos alimentar uma essência edomita dentro de nós. Não somos grandes, não somos intocáveis, não somos imbatíveis, não somos melhores do que ninguém. Outra coisa que eu aprendo aqui é que não temos o direito de olhar com satisfação a desgraça do nosso irmão, e muito menos nos alegrar com a destruição dele, por mais que a razão venha a estar do nosso lado. Se tem algo que machuca o coração de alguém, é traição. Se tem algo que destrói o coração de alguém, é a traição de um irmão. Os babilônicos fazerem mal aos israelitas era normal. Na teoria, eles eram inimigos mesmo. Agora, o que mais machucou os israelitas foi receber um mal de um povo que, na teoria, era seu próprio irmão. E a nossa tendência em processos assim, principalmente com pessoas que comem na nossa mesa ou comiam em nossa mesa, é pagarmos o mal com o mal, um tapa com outro tapa, uma palavra torpe com outra palavra, e por aí vai. É o seu Madruga dando um conselho na Vila do Chaves. Ele tinha outras intenções, mas tem profundidade essa frase. A vingança nunca é plena. Nós nunca vamos nos sentir satisfeitos fazendo vingança. A vingança nunca é plena. Ela de fato mata a alma e envenena. E se estamos falando sobre vida, se estamos falando sobre sermos aquilo que Deus deseja, precisamos liberar perdão. Não perdoar é como tomar veneno de rato, achando que o rato que vai morrer. Posso falar uma coisa? É burrice. Aí você fala assim: Rodrigo, pastor, mas eu que fui ofendido. A Bíblia vem dizer, Jesus vem dizer que aquele que é ofendido é o que tem que perdoar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quem bate, esquece. Quem apanha, não. Os israelitas sofreram muito nas mãos dos edonitas. E nós, como cristãos, temos que olhar para esse texto e dizer: não seremos como os edonitas. Não podemos confessar que Jesus é o nosso Senhor e a nossa vingança fazer parte da nossa rotina. Sabe? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não faça a vingança com as suas mãos. Nosso Deus ainda é um Deus justo.
se depositarmos todas as nossas expectativas no Senhor e não no nosso braço, se depositarmos todas as nossas expectativas no Senhor e não em nossa vingança, o reino da nossa vida será exclusivamente dele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, não o Deus de Esaú, mas o Deus de Jacó. Sabe, vingança sempre vai gerar morte, mas perdão sempre vai gerar vida. Ei, quem você precisa perdoar hoje? Talvez um parente distante, liga para ele. Rodrigo, mas eu fui ofendido. Ei, para com isso. Olha o que a gente ora no Pai Nosso. Pai, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ei, quem não perdoa, tem as suas bênçãos retidas. Libere perdão. Volto a dizer, não perdoar é tomar veneno de rato, achando que o rato que vai morrer. É a gente que perde com isso. A nossa essência não é edomita. A nossa essência ainda é cristã. Espero que a profecia de Obadias, de 2.500 anos atrás, seja altamente significativa e ressignificada também em Cristo Jesus. Jesus deu exemplo de que devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Se chamamos Ele de Senhor, o mínimo que Ele espera de nós é a mesma postura. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Você não nasceu para ter uma alma envenenada, mas uma alma perdoada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Oremos. Pai de amor e bondade, é difícil ouvir, mas é necessário. Pai, que não possamos ter uma atitude edomita, mas cristã. Que não possamos pagar o mal com o mal, mas o bem. Fazer o bem é o nosso lema como cristão. Ainda que o sistema mundano é o toma lá da cá, é a meritocracia, mas ainda desejamos escolher fazer o bem àqueles que nos machucam. Nós conseguimos com as nossas forças? Não. Mas o Espírito que habita em nós nos dá força para tal. Senhor, talvez existam pessoas que precisam liberar perdão, ainda que foram ofendidas, mas são essas pessoas que precisam liberar o perdão. Por quê? Porque quem bate esquece, quem apanha não. E se existe ainda alguma lembrança em nós de alguém que nos ofendeu, que possamos, de maneira cristocêntrica, liberar perdão. Seja através de uma mensagem de WhatsApp ou uma ligação. Mas em nome de Jesus, nos ajude a termos uma postura cristã. Que não possamos rir da desgraça de ninguém. Que não possamos brincar com a vida de ninguém. Que não possamos ser cínicos com o sofrimento alheio. Mas que possamos ter uma atitude de ajudar aqueles que precisam e de perdoar aqueles que nos ofendem. Faça essa oração, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo e último encontro. Fiquem com Deus. Valeu. Uou, que alegria, que bom ouvirmos a palavra do Senhor. Que atmosfera incrível vivemos nessa noite. Louvado seja Deus. E nesse momento eu quero fazer um convite muito especial para você. Talvez o melhor convite que você já tenha recebido em toda a sua vida. E esse convite é para que você aceite a Jesus como único e suficiente Salvador. Que Ele caminhe com você, que Ele habite dentro de você. E pode ter certeza que isso mudará a perspectiva da sua vida e dará realmente um novo propósito para você viver. Essa é a nossa oração. E se você deseja, faça comigo essa oração em nome de Jesus. Pai, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas e reescreve uma nova história, Senhor, em nossa vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Amém. E graças a Deus, louvado seja Deus. Amém, amém. E nesse momento você tem a oportunidade de ser generoso.
Isso mesmo. Através do link que os nossos voluntários estão colocando e do QR Code que aparece na nossa tela, você pode ofertar e ser generoso nessa noite. A Bíblia nos diz que o Senhor ama aqueles que dão com alegria. Então faça isso hoje. Nos ajude a continuarmos com as nossas portas abertas, mesmo de forma online. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero orar pelas suas finanças. Senhor, oramos nesse momento por todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Oramos por aqueles que estão ofertando, oramos por aqueles que não podem ofertar. Mas sabemos, Senhor, que há um grande privilégio da nossa parte. Podemos destinar um pouco dos recursos ou parte dos nossos recursos, Senhor, para continuar estabelecendo o Teu reino aqui na terra. Por isso, Senhor, eu oro por aqueles que precisam de portas abertas, aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra as portas que precisam ser abertas, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço e te louvo. Amém. E graças a Deus. Nesse momento, vamos fazer juntos a oração final, a bênção apostólica. Se você pode, estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam não somente hoje, mas eternamente. Todos digam amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe.